Todo mundo almoçadinho. Sejam bem-vindas e bem-vindos novamente ao Capixaba Anima 2022. É a nossa jornada capixaba de animação. O Capixaba Anima é uma realização da Luz Produções, com apoio da Funcultura, Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, e parceria do FECIM, Festival de TV e Cinema de Muqui, Estúdio Bravo e Comboio Arte Studio. Continuem acompanhando o nosso Instagram. O evento é hoje, mas o Instagram vai continuar aí com muita informação para vocês. Participem do nosso grupo do WhatsApp, que tá lá no nosso link da bio. O grupo tá sensacional, cheio de gente, uma galera incrível de toda a parte do nosso estado e também gente de fora. Então, ótimo lugar para vocês fazerem contatos, trocar ideia aí sobre os projetos. E acho que agora vamos partir para a segunda atividade do dia. Nós vamos ter agora a palestra Como se faz uma animação, com Vinícius Caos e Ryan Casagrande, da Comboio Arte Studio. Neste encontro, nós vamos conhecer melhor o processo de confecção do início ao fim de projetos animados. E, além disso, nós vamos entender a diferença entre as técnicas de animação e conhecer maneiras de deixar o seu projeto ainda mais dinâmico e atrativo. Então, vamos lá para a segunda atividade do dia. Meninos, é com vocês. Olá, pessoal. E aí, boa tarde. Boa tarde a todos. Sou Ryan Casagrande, do Comboio Arte. Esse aqui é o Vinícius Caos. A gente veio aqui, como a Carol, né? Carol falou, começou a falar, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de animação, as diferentes técnicas, né? Como que se desenvolve um projeto do início ao fim. E vamos mostrar como que a gente faz também lá no nosso estúdio. Bom, quem somos, né? O Comboio é um estúdio que existe aí há aproximadamente 1 ano, né? A gente começou na pandemia, justamente num cenário em que a animação aqui no estado começou a crescer muito, só que não existia nenhum estúdio focado ali em ilustração e animação. Aí eu e o Vinícius, né, que a gente já trabalha junto quase muitos uns anos. 7 anos, a gente decidiu se juntar, né? A gente largou nossos projetos pessoais, formamos o estúdio e felizmente até então veio tudo dando bastante certo, né? A gente está conseguindo prospectar os bons clientes e fomos convidados aí pelo Capixaba Anima para dar essa palestra aqui para vocês. Lembrando que amanhã também vai ter a oficina, né? Que a gente vai falar melhor sobre design de personagem e animação na prática. Então hoje a gente vai passar uma parte mais introdutória aqui para conhecer mesmo esse geral de como funciona. Bom, como eu falei, o Comboio ele atua exclusivamente com ilustração e animação, né? O nosso trabalho de ilustração envolve aí a produção de conteúdo para Instagram, design de personagens. A gente trabalha muito com criação de cenários também, né? Tudo que envolve essa parte de ilustração em geral, cor, diferentes técnicas, pintura. E a partir da ilustração a gente desenvolve as partes da animação, né? Que eu trabalho com a ilustração e o Vini com a animação. Eu crio os personagens, cenários e o Vini anima ali no After Effects ou algum outro software. Dentro da animação, assim, a gente já fez clipe musical, a gente faz teaser para eventos, geralmente é trabalhos publicitários e, enfim, tá mais nessa onda aí. Mas já participamos também de curta-metragens, enfim. Felizmente, nesses 7 anos a gente teve uma bagagem bem legal, mas hoje exclusivamente assim, a gente tenta focar ali na parte da publicidade, né, de visuais e tudo mais. E no final, né, quem for perguntando aí, a gente vai responder as perguntas e aí podem ir deixando aí que a gente responde tudo no final da apresentação. Bom, antes de falar ali da parte prática da animação, assim, né, dos projetos animados, a gente trouxe esses slides para mostrar que antes de partir ali para toda a parte de pesquisa, da parte prática, da parte de roteiro e tudo mais, existe sempre uma bagagem teórica que a gente tenta carregar para fazer com que a essência do nosso projeto seja mais efetiva, assim, que ela funcione de uma forma melhor. E são sempre essas 5 perguntas que a gente se faz antes de começar um projeto, né? Primeiro a gente pergunta qual é a coisa mais importante a transmitir para um telespectador. Depois a gente se questiona como se conectar a essa ideia ao nível pessoal. Aí a gente pensa no contexto do projeto que a gente está fazendo. Aí parte para a parte de pesquisa para aí sim, depois disso, ilustrar ou animar o projeto. E quando eu digo nesse primeiro item, assim, qual a coisa mais importante a transmitir para um telespectador, é justamente, antes de começar um projeto, pensar ali qual é a prioridade do projeto, assim, né? Qual que é a emoção do momento, o que a gente de fato quer transmitir ali, fazer com que as pessoas sintam. E que ponto está se passando essa história, sabe? Onde que aquilo existe no mundo, ainda que aquilo seja algo fictício, algo de outro
planeta, mas como que aquilo se tornaria real no imaginário de alguém. E também a questão de que emoção, né? O que você quer que as pessoas sintam quando terem acesso, né, ao seu projeto. Quando você vê uma imagem dessa, por exemplo, do filme Rock'n'Roller, você consegue entender já, mesmo sem nenhum movimento, sem nada, algumas coisas, né? Primeiro você se depara com uma imagem com um enquadramento um pouco torto, né? Você já causa um certo estranhamento. Aí você começa a reparar ali o cenário, ver que tem uma coisa bem bagunçada. Existem 2 protagonistas centrais, assim, aparentemente mais bem vestidos que os outros. Há uma mesa ali com alguns entorpecentes, bebidas, enfim, algumas coisas quebradas. Então, você percebe que, mesmo com uma imagem estática, você já consegue tirar uma série de conclusão, assim, né? Você já consegue ir além do que uma simples mensagem de, é um cenário bagunçado. Não, é um cenário que conta uma história. Ele conta muitas coisas através de pequenos detalhes que o telespectador vai analisando e vai entendendo aos poucos, assim. Nesse filme também, né, Into the Wild, não sei se, assim, né, pra quem assistiu, é um filme que se passa ali numa região montanhosa de gelo, e é bem legal ver como que uma simples imagem também já traz muitas respostas sobre o filme, né? Primeiro, que o personagem ele tá num canto inferior da tela ali, de uma forma mais contraída, talvez um pouco triste ali, um pouco preocupado. Na frente dele há um objeto ali, uma estaca, um formato parecido com uma cruz. Tem um rio do lado dele, que é um elemento bem importante, assim, pro filme. E lá atrás você vê uma série de montanhas bem geladas, assim, com gelo. Então você já entende muito, assim, quando você vê essa imagem. Você já imagina que não vai ser um filme muito alegre, muito de comédia. Você imagina que talvez não seja um filme com astral muito positivo, assim, né? Que vai te fazer ficar feliz, né? Enfim, são através de pequenos detalhes, as cores frias... os arbustos secos, enfim, uma série de elementos que a gente trouxe para reforçar que uma imagem, quando ela é bem pensada e bem diagramada, ela consegue explicar muita coisa. Assim, isso acontece também aqui no filme dos Incríveis, né? Mesmo sem mostrar a expressão do personagem, a gente não sabe se ele tá feliz ou triste, mas pelo tom de sépia ali, pela pose dos quadros que estão na parede, as reportagens, você consegue sentir um ar meio nostálgico, né? Uma coisa que já aconteceu ali, um sentimento de algo do passado, uma luz vindo lateralmente, como se desse essa ideia de a luz do fim do túnel, né? A luz que vai salvar da escuridão. Então, isso são aspectos que numa animação, no filme, numa ilustração, isso tem que ser pensado para trazer mais verossimilhança, assim, para fazer com que o telespectador se sinta realmente conectado àquele contexto. E é assim também como no filme do Procurando Nemo, né? Que ali do lado tem uma série de água-vivas e o protagonista ali, o personagem, se sente desafiado a passar por aquilo, né? Como que é um contraste de forma ali, um simples detalhe já mostra, putz, esse personagem vai ter que rebolar para conseguir passar aí e se dar bem aí, né? Aquilo de você contar sem precisar escrever nada, assim. E a segunda coisa que a gente sempre se preocupa, assim, é como se conectar essa ideia no nível pessoal, né? Que é você se colocar no momento e tentar sentir ao invés de imaginar. Isso significa que quando você vai pensar num projeto, é muito fácil você pensar... o personagem ele tá aborrecido, então ele vai ficar triste. Isso aí é o óbvio, né? Mas tá, como que você faz então? Eu procuro tentar pensar como, eu tô aborrecido, mas quando eu tô aborrecido, o que eu faço? Tento melhorar, eu tento fazer tal, então eu tento trazer isso pro roteiro, tento trazer isso pros gestos dos personagens, pelo físico deles. Então é uma forma de você tentar sair um pouco ali da caixinha e conseguir explorar mais ainda o seu projeto. E uma forma aí de se conectar também de fazer com que seja algo mais pessoal nesse filme dos Hobbits, né? Eles botaram essa mesa como se você fosse um participante dela. Pelo enquadramento, é como se você estivesse ali conversando com eles, participando desse jantar, né? E debatendo, né? Então, não é só pelos personagens ou só pela narrativa. Você também, pelo enquadramento, consegue trazer o telespectador para esse momento, assim. Enfim, são uma série de recursos que vão auxiliando nisso. Nesse filme também, né, no Gênio Indomável, mais um exemplo, que você tem ali um corredor que aparentemente todas as portas estão fechadas para ele ali trabalhando, um pouco cabisbaixo, e no final, né, na região aqui
mais próximo da câmera, tem um quadro, né? Remetendo à matemática, a coisa dele chegar até lá, enfim. É uma imagem que conta praticamente a história do filme. E o terceiro é pensar no contexto, né? O que aconteceu antes dessa imagem e o que aconteceu depois. E o que essa imagem deixou de fora e que ainda pode ser trabalhado no futuro. Que é aquilo de você tentar fazer com que a história exista de alguma forma, né? Ela não sair do nada. Quando você tem uma história sem um contexto, sem um embasamento, ela tende a ser gratuita, sabe? Então, a pessoa que assistir aquilo, a pessoa que tiver acesso ao seu material, não vai sentir a conexão de uma história que, caramba, realmente isso parece que existe. Porque se você não pensa, tá, como que o personagem chegou até ali? Ou para onde ele iria, você não consegue trabalhar o seu momento de agora para que ele funcione de uma forma crível, sabe? Então é muito importante ficar atento com isso também. Né? A gente trouxe essa imagem do Ratatouille, né? Com um filme que você olha assim, aparentemente você não entende nada, mas quando você assiste, você vê a importância do ratinho, como que eles foram trabalhados na narrativa. O ratinho se preocupava ali, gostava muito de comida, o outro queria se dar bem no restaurante, enfim, foi todo um momento trabalhando os dois separadamente para que eles depois funcionassem muito bem juntos, assim. E aí, por último, né, aí sim, depois de ter todas essas questões bem encaixadas assim no seu projeto, é você partir para a parte de referência e pesquisa, né? Que é não ficar só em referências visuais, é ler sobre o assunto, experimentar, sentir, né? Que é aquilo, você deixar de, vou criar algo, vou olhar no Google, vou olhar no Pinterest, vou olhar, sabe? Isso aí é o que todo mundo faz, assim. Se você quer pensar algo novo, por que não ler sobre, por que não perguntar ao seu avô o que ele entende do assunto, sabe? Por que não tentar sentir mesmo, assim, tentar vivenciar a rotina daquilo que você faz, porque só assim você vai sair do que tem na internet. A internet é o canal onde todo mundo vai para pesquisar. Então, se você conseguir de alguma forma fazer com que aquilo seja parte de você e ter um acesso diferente dos acessos que as outras pessoas têm, você talvez consiga um projeto que se destaque ali, né? E ali a questão também de você não ficar só em referência de outros artistas. Tentar olhar para o mundo real, sabe? Porque ainda que você veja, por exemplo, eu quero construir um personagem, então vou olhar o personagem que outras pessoas fizeram semelhantes. Você vai praticamente vai criar um personagem Frankenstein, né? Você pegou várias coisas legais que existiam nos outros, mas não partiu nada de você ali. Muita gente, como que eu tenho meu estilo próprio e tal. É assim, olhando para o real e mostrando a sua interpretação de como você vê aquilo. Só assim você vai treinando até que chegue no momento em que você vai ter uma linguagem própria, sabe? Se você ficar sempre se baseando em outros artistas, você vai ter a linguagem dos outros artistas, não a sua própria, sabe? E por último, né, já dando gancho para a parte prática, depois disso tudo, né, dessa parte teórica, a gente chega na parte de construção do moodboard, que o moodboard é como se fosse um painel semântico que a gente usa como guia do projeto, para construção de personagens, para animação, para cenários, enfim. A gente usa uma série de referências, como eu falei, de fotos, até de outros artistas também. A gente tenta se conectar com ele de uma forma real para tentar fazer com que o projeto funcione da melhor forma possível. E para exemplificar como que funciona o nosso moodboard, o que acontece? Isso aqui é um exemplo que a gente trouxe de construção de um personagem. Peraí. E aí o que a gente faz? A gente separa a imagem em tamanho de uma tela. Aí no canto, por exemplo, superior esquerdo aqui, eu coloquei fotos de porquinhos. O objetivo era construir um personagem que era um porco, né? E aqui, alguns desenhos de outros artistas que eu gostei do design do porco. E na parte de baixo, algumas coisas soltas que eu achava que poderia lembrar o porco e que teria condições de agregar ao personagem que a gente queria criar. A ideia era construir um personagem de jogo que estava fugindo da fazenda e ele ia buscando ferramentas no território para ir se armando. Aí ele ia ficando cada vez mais forte. Então a gente tinha que construir um personagem inicial do jogo, como se ele tivesse acabado de fugir do chiqueiro, né? E aí depois um personagem já na sua forma final, todo equipado. Então por isso que eu botei aqui uns mechas, uns personagens mais fortes para poder eu ter algumas referências de como ele funcionaria depois na parte mais estruturada. E o superpoder desse personagem era inclusive tomar um refrigerante e dar um super arroto, assim. E como ele era um porco, tinha essa pegada de ser algo mais bruto, assim. Ele era um tanque, ele trabalhava com a força. E para
expulsar os personagens, ele arrotava muito forte. Então a gente pesquisou também imagens de referência de pessoas arrotando, de vídeos de pessoas arrotando. A gente foi tirando print de cada tela pra gente ver o gesto, como que era o pós-arroto também. E uma coisa legal é que a gente se conectou a essa ideia no nível pessoal pelo fato da gente ser vegetariano. Então, para trazer o porquinho, assim, foi uma coisa bacana. E a gente tentava pensar mais na nossa rotina, tá? O que os fóruns de vegetarianismo falam, como que eles mostram o porco ali, como que a gente vê o porco, enfim, foi legal por isso que a gente até trouxe aqui para exemplificar. E depois que a gente faz a parte do moodboard, a gente começa a pensar na silhueta dos personagens, né? Isso é uma forma que a gente encontra de otimizar o trabalho. Ao invés de pensar em vários esboços ou fazer um esboço só e ir mexendo nele, é muito mais rápido ir pensando em várias silhuetas, porque ali você já consegue entender a dinâmica do personagem, né? Se ele vai ser algo mais forte, a gente consegue entender se ele vai ser legível, se vai dar para entender bem como que ele é. E aí já consegue experimentar muito rápido, assim. Cada silhueta dessa a gente faz, sei lá, em menos de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Então é uma forma de a gente trabalhar, ter mais possibilidades, errar mais para encontrar o acerto mais rápido. Depois que a gente tem as silhuetas aqui, a gente separa as que a gente mais gostou, né? E foram essas. E dessas a gente passa por uma exploração um pouco mais elaborada deles, assim. A gente junta, por exemplo, esse número 4 com esse número 15, o que dá? Dá mais ou menos esse aqui com esse aqui dá esse. Enfim, a gente vai trabalhando para ir chegando mais perto do nosso objetivo final, até que a gente desenvolve essas silhuetas para já começar a visualizar o personagem, né? Como ele tinha que beber um refrigerante, onde que ele ia guardar esse refrigerante, sabe? Como que ia ser esse refrigerante? Ia ser uma bola gigante com refrigerante dentro? Ou ia ser uma espécie de mochila, né? De mochila, isso, um jetpack, sabe? E aí a gente ia experimentando. Por exemplo, a gente mostrou isso aqui para umas pessoas. O que você acha disso aqui? Ah, parece um hippie. Não, a gente não quer que pareça um hippie, então a gente tirou isso. Ah, esse aqui, parece um personagem do McDonald's. Não, também não, ele tem que parecer da Fazenda. Enfim, a gente vai trabalhando e perguntando para as pessoas, para os amigos, até que a gente encontre um caminho legal, assim. Profissionais da área também, né? Isso, a gente sempre pergunta. Familiares, até gente que não é da área é interessante de perguntar, né? Verdade. É até mais importante, na verdade, quando não é gente da área, porque é uma forma que você tem de entender melhor como que o telespectador final, né? Quem vai jogar, quem vai ter acesso ao personagem, vai interpretar aquilo. É muito legal perguntar pra criança, né? Que você nunca sabe o que pode rolar. Nossa, pra criança eu sempre quebro as pernas, né? Porque eu tenho, às vezes, certeza que ela vai entender isso, só que na hora que eu mostro... é um alienígena doido. Aí eu, putz, mano, nada a ver. Aí eu tento entender de onde a criança tirou aquilo e vou mexendo pra que eu consiga passar exatamente a ideia que eu quero, né? E o importante desse processo é entender isso, assim. Olha quantos erros eu tive, né? Pra chegar nesse acerto, sabe? Então, é muito mais sobre o erro do que o acerto, assim. Esse é o resultado final, assim. Então, é realmente se preocupar com o processo, assim. E aqui, né, eu cheguei a esses estudos quase que finais já do design do porco. Esse aqui era ele na fase inicial, eu ia usar algum desses. E esse aqui é ele na fase final, já equipado. E aí eu precisava começar agora também a estudar a parte do arroto, né, mesma coisa, tinha feito as silhuetas. E aí a gente começou a separar alguns movimentos, se ele ia arrotar, ia pular, se ele ia usar algum equipamento e tudo mais. Passamos aí para os estudos de cores. Aqui pro line art. E, gente, tô passando um pouco rápido, sim, mas a gente vai disponibilizar todas essas apresentações, tanto de hoje quanto de amanhã, num drive. Aí a gente manda para vocês por e-mail, aí vocês podem olhar com mais calma também. Podem ficar tranquilo. E aí a parte final já renderizado, né? Que tudo feito com pintura digital no Photoshop. Essa aqui era ele na fase inicial. Aí ele pegou uma tampa de lixo que tinha na fazenda, uma pochete do fazendeiro, aí uma Coca-Cola que ficava acoplada aqui na lateral, que ele soldou aqui com um ferro. Enfim, ele tem algumas sujeiras nele, ele tem uma tatuagem com coração, como se... Enfim, a gente traz uma série de elementos para brincar com isso, né? A tatuagem era como se ele tem uma amada lá fora e fosse atrás dela... ele tem uma faixa na mão, que ele se machucou, mas ele aproveita também para bater com ela, enfim. E aqui é ele na fase final, já mais judiado, o cabelo um pouco mais desgrenhado, e tem um olho no roxo, tem um roxo no olho. Enfim, a própria Coca-Cola já tá bem mais encorpada nele, tá inclusive
fincada nele já, faz parte do sangue dele, como se fosse isso. Aí tem uma luva de boxe um pouco amassada, porque ele já usou ela. Isso é muito legal também de mostrar, porque se a luva tivesse intacta, né, isso também não traz a relevância que a gente quer, porque se ela tivesse intacta é porque ele não tá usando, né? Então, se ele tá no último estágio, ele já passou por muita coisa, ele já né? bateu muito, já desgastou demais. Enfim, aí aqui é os estudos do primeiro movimento, quando ele toma o refrigerante, ele se contrai e arrota, e aqui, já no último estágio dele, ele se força, assim, para puxar o líquido da Coca-Cola e tem um arroto maior ainda. Então, é legal, a gente trouxe isso aí para vocês verem, né? Como que todo aquele processo foi necessário pra gente chegar até aqui. E aqui foi um outro personagem que a gente teve que fazer também, que foi da galinha, que a gente fez todo esse processo também. Aqui os poderes dela também e tal. E passando um pouco ali mais para a parte teórica da construção de um personagem, é muito importante na hora de construir algo, seja para animação, para ilustração, para algum curto, algum protagonista, enfim, quem quer que seja que você queira representar, você se preocupar com a silhueta, porque é nela onde o telespectador vai ter a memória mais marcante, assim. Se vocês olharem todos esses personagens, que a gente conhece praticamente todos, né? Porque não precisa de necessariamente mostrar o olho, a boca, como que é a cor dele. Às vezes só um design bem feito, com bastante contraste de forma, com assimetria, com exagero, com anatomia bem pensado, com contraste, espaços negativos, isso acaba gerando muito mais personalidade, dinamismo e faz com que seja um personagem memorável, né? Como falei, eu particularmente conheço quase todos aqui, tenho certeza que quem estiver assistindo também, assim. E naquele primeiro item ali a gente falou de simetria. E quando a gente diz simetria, é pensar justamente em como tornar algo real, né? Algo humano. Nada na natureza é 100% simétrico, assim. Quando a gente olha um desenho desse, a gente pensa, mas isso tá simétrico, ele tá com 2 braços para cá e tal. E se você dividir no meio realmente. Mas se você olha na prática, primeiro não tá tão simétrico, porque se tivesse realmente simétrico, olha como que estaria muito mais estático e rígido. É muito normal para quem tá começando a desenhar fazer isso, né? Desenhar um braço exatamente igual ao outro, um olho exatamente igual ao outro. Isso faz com que seu personagem não seja natural, fique algo robótico. E pensar no movimento, né? Como que a assimetria de pose, de movimento, de expressão, isso agrega também. Quando você olha para uma imagem dessa, por exemplo, essa silhueta. Pena que a gente não tem aqui o espaço físico para questionar, mas vou até perguntar para Ana, o que você acha que é isso aqui, Ana? Quando você olha uma imagem dessa aqui, vocês que estão aí também no computador. É difícil, né, de ver, de saber. Eu já vi esse slide e eu não lembro o que é. A Ana acha que é um tronco de árvore, ele falou que é o quê? Aí, ó, um hipopótamo com a boca aberta. Será que é? Quando você olha, na verdade, é uma sanfoneira, né? Então, você pensa, será que essa silhueta estava bem feita? Será que ela foi pensada de uma forma que vá facilitar com que o telespectador entenda o seu projeto? Talvez não, porque se fosse uma silhueta bem pensada, talvez você pensaria melhor nos espaços negativos, que são isso, na expressão do rosto aqui, sabe? Em deixar o vestido um pouco mais orgânico, para que facilite, né, cada vez mais, ainda mais lidando com crianças, às vezes elas estão sendo alfabetizadas, então é muito importante levar isso em conta. E que você pode trazer ainda mais exagero, né, como eu falei naqueles itens, para trazer ainda mais personalidade para o seu material. E é isso também, Ana, o que vocês acham que é? Esse é mais fácil um pouco. Um carroceiro. Um carroceiro, o quê? Aí, um instrumento escocês, né? Isso. O legal é que acertou que tá sentado na cadeira, mas na verdade era uma mulher com uma espada e uma arma, né? Eu falo carroceiro aí, mas... Aí, enfim, mais uma vez, como que o espaço negativo, enfim, que elementos do design podem contribuir para que seja mais fácil de compreensão. E quando a gente fala de elementos do design, a gente está falando basicamente de forma geométrica, cores, luz, e a gente trouxe aqui alguns exemplos legais para mostrar como que simples formas podem agregar muito na construção de um personagem, que são as formas que é o círculo, o quadrado, o triângulo e as irregulares, que não são necessariamente essas, mas tudo que for orgânico e irregular, né? Não for... Enfim, não tem uma definição já estipulada.
O círculo, quando você pensa assim numa bola, né? Ele tem aquela ideia de ser saltitante, algo mais suave. Se você joga ele flui. Então ele é arredondado, ele é completo, ele é infinito, ele não para, ele é amigável. Então o círculo tem essa essência carinhosa dentro dele. Você não tem problema com o círculo, assim. Ele funciona por si só. Já um quadrado, se você empurra ele vai arrastar, ele tem muito atrito, ele tem quinas, ele é muito padronizado, ele é forte, só que ao mesmo tempo ele é confiável. Se você junta vários quadrados em cima um do outro, tende a ser firme, ele não vai cair. Então, ele traz essa essência na forma dele, né? E já, por sua vez, o triângulo, ele é pontudo, né? Então, isso dele ser afiado pode dar um certo perigo, né? A ponta pode me furar, sabe? Então, o olhar já é estranho, assim. Ele não é tão previsível. Ele pode ser simétrico, mas também ele pode ser assimétrico. Então, não sei se ele seria, por exemplo, tão confiável quanto o quadrado, mas também não sei se ele seria tão fluido e tranquilo quanto o círculo, sabe? E a forma irregular é aquela coisa nova, né? Normalmente remete ao desconhecido, né? Algo que você não consegue identificar. E aí quando você vai ver isso na prática, né? Em personagens aí da animação, de jogos, você vê que funciona. O Mario, que é aquele bichinho saltitante, que brinca, não sei o que, ele é bonzinho, todo herói, ele tem ali o nariz redondo, o chapéu redondo, mãos redondas, o formato dele por si só é praticamente redondo. Tem o Ralph, né, do Detona Ralph, que ele é todo quadradão, mas ele também é estabanado, ele é mais rígido, mas também ele é confiável. E aí tem esse personagem que eu confesso... Você sabe que personagem é esse, Vini? Não tô lembrando. Enfim, eu acho que é de algum jogo. Mas não me é estranho. Não me é estranho, mas... Eu não preciso... Eu acho legal até eu não saber, porque mostra que a gente não precisa saber da história dele pra entender que ele é um vilão, porque ele tem as pontas, ele tem um nariz pontiagudo, ele tem um olhar já de que tá vai escrito aqui, ó, te Dom magoar. Paulo. Mas Dom Paulo... Não ajudou, né? Enfim, é que no Aladdin, como que a gente pode também mesclar com essas formas, né? Não necessariamente você precisa ser um personagem redondo, ou ser um quadrado, ou ser um triângulo. Você pode brincar e trazer aí diferentes formas pra juntar uma personalidade ainda mais coerente. Aí também, Senhor Incrível, né? Que ele tem essa mescla de quadrado com círculo. Foi quanto tempo aí? Meia hora. Tá bom. Aí porque ao mesmo tempo que ele é o herói, ele também é bem forte, ele é estabanado, então eles conseguiram mesclar bem isso, foi pensado. No Detona Ralph, a gente tem ele que é quadradão, que é rígido, estabanado, mas tem ela que ao mesmo tempo é que brinca com a corrida, né? Então ela é redonda, veloz, ela é a bolinha do filme. Da mesma forma que no Monstros S.A., que tem ele que é o mais ágil e tá pra lá e pra cá, rodando, indo atrás. Já esse que é mais bruto e, enfim, mais quadradão. E no Up, né, também, esse que mesma coisa, mais redondinho, mais feliz, mais bonzinho. E o outro que é quadradão, mas também tem uma bolinha no nariz ali, remetendo a coisa dele ser mais carinhoso também na sua essência. E também, eu acho esse bem legal do... Como é o nome desse filme, gente? É o dos Minions, só sei que é dos Minions. Meu malvado favorito, pô. Que ele tenta, acima de tudo, ser vilão, então ele tem essa coisa pontiaguda aqui, ele todo esquisitão, tem uma forma triangular, né, mas com a ponta pra baixo, só que ao mesmo tempo ele tem a cabeça redonda, então eles brincam com isso, né, com essa variação de formas. Mesma coisa aqui, ó, a silhueta, que legal, nesse filme aqui, acho que era o Valente, né, uma coisa assim. Eles caçam ursos e olha a silhueta aqui, que aparentemente é um casaco, mas na verdade tem uma forma de urso no fundo, né? Então isso tudo é pensado na hora de construir um personagem. E aí, além das silhuetas, assim, quando a gente quer falar de personalidade e trazer essa questão memorável de um personagem, é importante brincar muito com as proporções, assim, ó. Eu trouxe... Porque são vários conceitos, né? Mas eu trouxe esse porque é basicamente o que eu particularmente mais trabalho, que é você brincar muito com o contraste de pequeno, médio e grande. Isso, assim, pra mim é o que mais funciona porque é o que dá mais variedade, é o que traz mais originalidade, é o que faz você sair ali do universo crível, de ser tudo muito padronizado, é o que faz você extrapolar o limite ali da realidade. Quando eu digo pequeno, médio, grande, é você variar mesmo. Por exemplo, aqui nesse primeiro, a cabeça é média, o tronco pequeno e as pernas são grandes. Já nesse, a cabeça é pequena, o tronco é grande e as pernas médias, sabe? Aqui a cabeça média, corpo pequeno, pernas grandes, enfim. E olha como que
mesmo com essa variação, eles parecem ser do mesmo universo, sabe? Olha como que isso fica visualmente muito mais rico. Imagina se todos fossem super padronizados, humanos, assim. Será que teria o mesmo apelo visual do que isso? Não sei. Esse aí é um projeto que a gente fez de estudo lá no estúdio, né? Pra mostrar como que o rosto pequeno, às vezes um rosto super comprido com a boca lá embaixo, às vezes a boca lá em cima, sabe? E as cores, como que você pode extrapolar isso, enfim, não existe um limite, né? O que existe é você tentar ser coerente com o que você propõe, sabe? Tipo, com o seu estilo ali de traço, com o seu estilo de cor, né? Você precisa se preocupar com os conceitos de design, mas não existe uma regra. Você só precisa saber que eles existem para aplicar no seu trabalho. E aqui mais um exemplo, né? De um bichinho pequenininho aqui em formato triangular, um grande quadrado, enfim, mas para mostrar como que realmente funciona se você tem todos eles com uma certa coerência estética, assim. E como eu tava falando lá de quadrados, círculos e triângulos, né, mais uma vez mostrando exemplos de como a ponta remete a essa coisa do perigo, do vilão. Essa questão aí de herói versus vilão também, aqui o Aranha, né, que é do bem, ele é mais arredondado, formas mais arredondadas, e já o Venom, ele é do mal, né? Ele tem as pontas mais ameaçadoras. Aqui, por exemplo, você sabe que essa é uma mansão assombrada. Primeiro pelas pontas das árvores, pelas pontas da casa. Provavelmente se a copa da árvore estivesse cheia e a casa tivesse um ar mais arredondado, ainda que tivesse num tempo nublado igual esse, você talvez não teria tanta sensação de, nossa, que lugar amedrontador, sabe? Porque justamente as pontas são muito marcantes, assim, muito presentes e acabam dando esse ar ameaçador. E falando de pose e linha de ação, né? Depois que você pensa ali nas formas geométricas, nas proporções, você precisa pensar como que aquele personagem vai interagir com a cena. Então você precisa entender como que você vai representar exatamente aquela sensação de ação que você quer. Por isso chama pose e linha de ação. Que é justamente você, através de uma linha, indicar qual é a reação daquele personagem diante da cena, né? Por exemplo, aqui, você vê o gato batendo nele, só que a pose não tá induzindo o movimento correto, assim, que traz o exagero. Fica uma pose meio esquisita, assim, sendo que o certo, se você botasse uma linha apontando diretamente pro personagem e o outro meio recebendo a pose, como que isso flui melhor, né? Mesma coisa aqui, tipo, ele quer bater, mas essa pose quase que não passa, a linha de ação dela é toda esquisita, ela vem daqui, mas dobra aqui, depois vem pra cá. Já essa, olha como que você tem certeza de que ele tá segurando, tá antecipando, né? Que inclusive é um dos princípios de animação que a gente vai falar daqui a pouco. Ele tá antecipando pra fazer uma ação, aqui não resta dúvidas. E aqui também, você acha que ele tá dançando, ele tá fazendo o que? Ele tá se apoiando nesse bastão, fica uma coisa que não dá pra entender muito bem, mas olha aqui como a linha do ação tá bem nítida, cara, ele tá batendo com essa parada no chão, não tem erro, olha a linha de ação dele, pum. E aqui na prática, né, como funciona, ele claramente tá apontando pro Mickey, e o Mickey tá recebendo essa informação. E aqui, ó, como ele tá indo em direção ao Pato Donald, o Pato Donald está ali analisando. E aqui no cenário, né, para mostrar que a linha de ação não necessariamente precisa estar ali no personagem, como que as pontas, para trazer essa sensação de claustrofobia, de que o personagem está acuado, tudo aponta para ele, é como se fosse uma pressão do cenário de olhem para ele tá acuado, sabe? E é a mesma coisa, ó, um gigante, e tudo apontando para ele, como se ele fosse o central da cena. E aqui também, né, uma pintura do Cárcamo, um aquarelista lá de São Paulo, como que a trilha visual da cena, né, ela começa aqui, que a gente tende sempre aqui no Ocidente a começar no ponto esquerdo superior e descendo, você vê o carrinho aqui, né? Então, olha que legal, que você viu uma história numa imagem, né? Tem um menino olhando, mas olhando para onde? Esperando alguém que tá partindo, sabe? Ou observando alguém que tá partindo. Isso tudo deu por causa da trilha, né? Da cena, foi bem pensado. Provavelmente se esse carrinho tivesse aqui, e esse garoto estivesse olhando pra cá, o resto tudo ia ser ignorado, assim. Tipo, a imagem ia se resolveria pra cá e não exploraria a cena conforme poderia explorar, né? E aqui, partindo mais por parte de
de animação. Uhum. Se quiser falar um pouco mais. Antes de começar as técnicas de animação, se tiver alguma dúvida aí já no chat, quiser mandar pra gente aqui, a gente já responde. Tem alguma? Tem não, né? Tem. Show. Então, dentro da animação, a gente tem várias técnicas, né, que a gente pode usar e também estilos. Tem o quadro a quadro que... tá. Tem um quadro a quadro que você desenha cada pose da animação, né? Cada frame da animação. Quadro a quadro também é chamado frame a frame, né? Por muitos. E a partir daí dá uma ilusão de movimento, né? Era muito mais utilizado antigamente nas animações da Disney, e hoje usa bastante ainda. Mas com a tecnologia, esse estilo, até por demorar muito a se fazer, tem sido deixado um pouco de lado, mas ainda tem muita coisa maneira sendo produzida nesse estilo. Quando você vai desenhar quadro a quadro, assim, se você parar para pensar em FPS, né, que são frames por segundo, numa animação convencional, tradicional da Disney, por exemplo, cada segundo são 24 FPS, que até podem cair para 12, mas vamos supor então que são 12, que é menos, né? Então são 12 frames por segundo. Então a cada segundo são 12 desenhos, sabe? Uhum. Então olha a demanda que isso gera, né? E é legal pensar que a animação, na verdade, é uma ilusão de ótica, assim, né? Porque o conceito de animação é justamente uma composição de quadros, de desenhos, né? Que em sequência, quando eles estão em movimento, eles geram essa sensação de movimento. Mas na verdade é uma ilusão, assim. São desenhos sequenciais sequenciais em um vídeo, assim. Uhum. Tem também a rotoscopia, que basicamente a gente já usou no estúdio, né, Rayan, algumas vezes, que a gente, do jeito que a gente faz, né, a gente grava, né, por vídeo, de repente uma pessoa se movimentando e a gente vai lá por algum software de edição e desenha por cima desse vídeo. Então, se a pessoa tá andando ali, a gente pega uns 12 quadros, né? E faz um ciclo de caminhada com ele. É legal que você pode explorar uma questão mais artística. Às vezes você quer fazer uma pessoa andando, aí você pode fazer com tinta por cima do vídeo, enfim, fazendo uma intervenção e ela vai parecer que tá andando como se fosse uma pessoa real, só que por desenhos, né? Uhum. Até as animações da Disney, antigamente, elas... às vezes queria fazer uma atriz dançando, né? Uhum. Aí ia lá e desenhava por cima. Porque fica muito mais real, né? A animação. Tem o stop motion, que é feita por fotografias sequenciais, então geralmente é feito por um boneco, né, articulado, e tira foto de cada movimento que esse boneco faz, né? Então tem o profissional lá que fica mudando cada posezinha do personagem. E é no mesmo esquema, assim, da mesma forma que o frame a frame são 12 desenhos por segundo ou 24 desenhos por segundo, no stop motion é a mesma coisa. Vão ser 12 fotos por segundo ou 24 fotos por segundo, assim. É um movimentinho, uma foto, um movimentinho, uma foto. Até que 24 fotos vão dar 1 segundo só de vídeo. Uhum. Mas geralmente faz por 12 mesmo, tanto que a gente percebe o quebradinho do stop motion e eu acho um charme, assim, eu acho muito maneiro. Tem o cutout, que já é uma técnica mais digital, assim, a gente pega cada articulação, articulação não, mas cada parte do corpo e separa para animar depois, né? Por exemplo, eu quero animar esse braço aqui. Eu vou ligar essa mão a esse antebraço e esse antebraço aqui ao braço, né? Então, cada coisa, ela se movimenta a partir de outra e a gente consegue explorar bem isso. É uma técnica mais recente justamente por isso, que ela consegue otimizar. Você não necessariamente aí, nesse caso, vai precisar desenhar cada frame. Você tem os membros separados e no software ali você vai animando e regulando velocidade, movimento, para que as peças funcionem numa composição geral. Uhum. Tem o Motion Graphics, que eu acho que a gente mais usa no estúdio, né? Que é feito através de vários recursos digitais, então você pode juntar, sei lá, formas simples, ou então um vídeo por trás, uma tipografia cinética, e juntar tudo assim num vídeo. Tem muitos estilos de motion diferentes, mas geralmente é um vídeo mais didático, né? Uma forma mais didática de fazer. O legal do motion é que ele se aproveita de formas e pontos vetoriais, assim, né? Que ele consegue, como se fosse o cutout, mas que trabalha com o personagem, mas o motion graphics pode trabalhar com formas. Então você pode explorar transições, brincar com tipografias, brincar com formatos diversos, cores, e isso tudo através de um software, né? Uhum. Que facilita bastante. Tem a animação 2D, que é feita a partir de ilustrações baseadas em 2 dimensões, né?
que é mais utilizado assim, vamos dar um exemplo. As próprias animações da Disney antigamente eram 2D. A gente até separou de um lado, coisa do lado esquerdo e outros do lado direito, porque a animação 2D, na verdade, engloba o que é bidimensional, né? Não tem profundidade. Um stop motion, por exemplo, ele pode ser uma animação 2D, se ele não tiver a terceira dimensão ali da profundidade. Uhum. E que é diferente da animação 3D, né? Que aí você já vai usar a modelagem tridimensional, né? Você vai usar o eixo Z ali da Geralmente é feito num software específico, né? Um Blender, um Maya da vida. E dá muito mais sensação de profundidade. Você consegue, enfim, explorar mais o cenário também. Esse tipo de coisa. Tem o flipbook, que é aquelas... eu acho que todo mundo já fez isso quando era criança, que é pegar um caderninho e desenhar em cada página do caderno e ir passando com a mão, rapidamente. Ele é como se fosse uma animação frame a frame, só que a diferença é que quando você animar frame a frame, você consegue ter acessos diferentes. Eu quero fazer essa cena e eu faço a cena a pose inicial e a pose do meio. E aí eu vou e depois desenho as entre poses, né? Já no flipbook você vai ter que desenhar uma página, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Você vai ter que fazer exatamente tudo em sequência, assim, que é um outro desafio. E que também uma linguagem complementa a outra, né? Porque um flipbook não deixa de ser uma animação 2D, que também é uma animação quadro a quadro, né? Eles se complementam. Uhum. E tem o mocap, que é a captura de movimento, o motion capture, que é um recurso mais novo, assim, demanda de muita tecnologia, em que você pega o movimento de um ator e transfere para uma modelagem 3D, de repente, aí você consegue fazer uns efeitos visuais mais elaborados. A gente vai mostrar os exemplos daqui no próximo slide aqui. O primeiro ali... na verdade, a gente tinha pensado uma dinâmica, né, Ryan, de ir perguntando, o que vocês acham que é o primeiro, o segundo, mas até para ser mais rápido, a gente vai falando aqui qual que seria. O bom, como eu falei, a gente vai disponibilizar esses slides para vocês, então em casa vocês podem também fazer esse desafio de tentar adivinhar qual é qual. Mas o primeiro aí seria o que eu falei agorinha, que é o motion capture. Né, o segundo já é uma animação 2D ali, que... também foi ilustrada, a gente sabe porque a gente viu o processo, mas foi ilustrado frame a frame, ou seja, quadro por quadro, né? O terceiro também é uma animação 2D, mas que também foi animada quadro a quadro. Ela foi feita manualmente ali, com papel, atrás de papel, né? E que acaba virando quase com um flipbook, assim. Uhum. É a técnica que eles usavam mais antigamente, assim, era predominante. Tem a 4, que é o flipbook, que a gente tinha falado agorinha também. Tá até uma ideia legal de pedir em casamento aí. O quinto é uma animação em cutout, certo? Que as articulações estão todas separadas e você consegue montar um esqueleto ali do personagem. A 6 já é uma animação 3D, né? Que tá muito evidente a profundidade. A iluminação, tudo. O 7 é interessante porque esse filme, Homem-Aranha no Aranha-Verso, ele foi produzido de forma 3D, mas tem vários elementos 2D durante a animação. E ele tenta simular uma animação 2D mesmo. Tem uma pergunta, show. Vamos lá. Lucas Matos perguntou, isso seria o ring, que o pessoal fala muito. Rig de personagem, ele tá falando aqui do cutout. O cutout é feito pelo rigging, né? Esse número 5 tá quase que mostrando, né? É como se fosse montar o esqueletinho do personagem para poder animar ele. Uhum. Aí o 7, beleza. O 8 já é uma rotoscopia. Tipo, ele tá tão... É uma animação frame a frame também, desenhada quadro por quadro, mas é uma rotoscopia. Ou seja, ele foi desenhado a partir de um vídeo. E olha que legal, assim, dá pra perceber que foi feito por cima de um vídeo, porque tá muito natural, tá muito humano, assim, as proporções, os movimentos, só que ao mesmo tempo é uma forma boa de aproveitar alguns efeitos visuais, alguns princípios da animação que a gente vai falar também, enfim, explorar uma coisa mais artística no desenho, não necessariamente precisa ser um vídeo gravado. Olha como que ele fez só o contorno da roupa e pintou só a camisa de dentro de branco, sabe? Enfim, você consegue trazer recursos
linguagens diferentes para a imagem. Recentemente a gente fez um videoclipe, né, Ryan? Que a gente colocou a boca do próprio Ryan, ele se gravou. Ele gravou com o celular dele, a boca dele cantando a música. E ele foi lá depois e só ilustrou por cima. Aí eu desenhava tudo rabiscado, assim, pra só sugerir o movimento, né? Desenhei por cima do vídeo da minha boca, assim. Uhum. O número 9 já é uma animação 3D também, você consegue perceber a sombra ali, os realces muito mais evidentes. A sombra também desse... Esse aqui é o que? Um peru? É um peru, né? E o 10 ali já mostra um pouco como que o stop motion é produzido, né? Então, isso aí já é ele finalizado, né? As fotos tiradas, mas provavelmente se você ver um time-lapse disso, você veria que tem uma pessoa ali que ela mexeu cada perninha ali, cada bracinho do personagem. E aquilo que tá acoplado nele é um recurso que eles usam, tanto que tem um fundo verde, né, um chroma key, pra poder tirar isso depois. Pra poder manter o personagem em pé. Depois, no pós-edição, eles adequam tudo e fica só o personagemzinho caminhando. Uhum. E o número 11 já é o Motion Graphics, né? Que é você vê que é uma animação mais simples, mais rápida, até de se produzir, assim. E geralmente é muito didático, você entende bem porque é tudo muito simples, né, Ryan? A mensagem é muito direta. Sim, você até pode usar texturas e coisas do tipo, mas tende a ser uma linguagem como eu falei, vetorial, então tende a ter cores mais chapadas, formas mais lisas, assim, apesar de ter também um movimento orgânico. Mas enfim, hoje em dia o motion também, com os avanços de tecnologia aí, estão cada vez mais alcançando resultados melhores. Então é uma forma mais de otimizar o trabalho mesmo, né? Uhum. É isso aí, vou passar para a próxima. E dentro disso a gente tem os 12 princípios de animação, né? Que foi pensado pelo Frank Thomas e Ollie Johnston, né? Que são dois animadores, assim, centenários não, mas vou falar da época de ouro da Disney, né? E eles, no livro dele, Illusion of Life, eu não sei a tradução, Ilusão da Vida, não sei. Mas eles listaram esses princípios da animação, que é o que eles praticavam na Disney na época, né? E, enfim, até hoje. Da mesma forma que existem questões de design para a construção de um personagem, para fazer com que aquilo se torne mais crível, né? Se torne do mundo real, existem também os princípios que foram criados para justamente indicar como fazer da animação algo que as pessoas consigam crer mais que aquilo existe mesmo. Uhum. Então a gente vai passar um por um aí pra gente entender melhor o que é cada um e vamos ver. Você tem esmagar e esticar, que em inglês seria squash and stretch. Só uma coisa, a gente fala até mais por inglês, assim, a gente consegue se entender mais falando, Ryan, faz um sketch and stretch aí. A gente tenta sempre trazer pro português, assim, mas existem termos, né, que ainda mais por ser a animação uma linguagem muito recente, que são muito consolidados em inglês. Então, mas a gente fala, né? Esse é Squash and Stretch, é mais conhecido mesmo. A gente botou tradução pra ficar até mais fácil de entender. Que é um princípio de esmagar e esticar, né? Então, tudo na natureza, assim, eles têm uma forma de agir, né? Por exemplo, essa bolinha aí. A primeira tá quicando e ela tá voltando sem muita expressão mesmo, sabe? Sem muita física nela. Ela até tem uma aceleração ali, uma desaceleração, mas a física não tá... ela não tá natural. E aí, quando você vê a segunda bolinha, ela já comprime, assim, ela já estica quando bate no chão. E é engraçado, tipo... Você vê que antes de cair no chão, ela comprime um pouquinho, né? Isso acontece, um exemplo muito bom disso é quando, por exemplo, um jogador vai lá e tá com uma bolinha de golfe muito rápida, sabe? Quando você vê, parece que ela tá esticada mesmo, né? Quanto maior a velocidade do objeto, ele tende a esticar, assim, a ilusão, igual eu falei, né? A ilusão que a animação dá é de que ela tá indo mais rápido. Então, quando ele tá bem perto de cair no chão, que é quando ela tá na sua velocidade máxima, ela tá mais esticada do que quando tá em cima, né? Que é onde ela se contrai. Isso. Nós temos a antecipação, né? Que a Rainha até chegou a citar enquanto falava da ilustração, que você já vai preparar o espectador para o que vai acontecer, né? Então, no caso desse personagem aí, que ele tá girando o rosto até de forma um pouco rápida, assim, ele antecipa um pouco para
para mostrar para onde que ele vai olhar, né? Então, tô supondo aqui que ele tomou um susto com um carro que passou muito rápido, então ele meio que antecipou e olhou pro lado. É, como se fosse na física mesmo, assim, para um corpo se mover, ele precisa meio que carregar uma energia, tomar um impulso. Então, nesse rosto é como se antes dele virar, inconscientemente ele junta uma energia e aí Isso. sim ele vira, sabe? Isso na animação é muito presente, assim, é bom quando você sabe dos princípios, que fica até mais legal de estudar. Você vê um filme, você vê alguma animação, qualquer coisa, você começa a reparar como que os animadores usam isso, e aí você vai aprendendo junto. Né, tem um exemplo muito legal do Tom e Jerry, né? Que, tipo, quando o Tom ia bater, sei lá, ele girava o braço várias vezes antes de bater. Então, isso é uma antecipação. Encenação, que tá mais ligado a alguns princípios teatrais, né? Tipo assim, de chamar o espectador, né? Tipo, guiar aonde que ele vai olhar. Então, tem vários recursos que você pode utilizar. Nesse exemplo aí, por exemplo, ele aproxima mais a câmera, ele dá um zoom muito, muito próximo para mostrar o que ele tá sentindo, aquele personagem na hora. Então, sempre trabalhar fica... movimento de câmera, né? Velocidade dos cortes. Exatamente. Que em inglês se chama staging, a gente fala muito staging, né? Siga direto e pose a pose. Esse também a gente fala mais em inglês, que é straight ahead and pose to pose. Que são duas formas de animar, né? Aí nesse exemplo, por exemplo, no primeiro caso ali de cima, a gente desenha o primeiro quadro, depois o segundo, depois o terceiro, quarto, quinto em sequência e gera animação. Já no pose to pose, a gente primeiro desenha a posição inicial, depois a final, por exemplo. E aí você desenha do meio, né? E depois vai intercalando entre esses intervalos, do meio pro início, isso, do meio pro de final. Keyframes, né? Que são as poses chaves da cena, né? Você quer fazer um movimento de um cara pulando, você vai desenhar ele agachado, ele lá em cima e depois ele no chão. Aí depois você desenha os entre-frames, né? Que é ele no meio do pulo e ele no meio pra cair. Uhum. E as duas formas são formas corretas de se animar, né? Mas vai ter ocasiões que, por exemplo, vai ser melhor um siga direto, né? Que uma gota caiu numa poça d'água. Assim, eu ficaria muito mais confortável de animar straight ahead, muito do né? animador também, a técnica, né? Eu conheço animadores, assim, muito bons que eles fazem pose direta, né? Siga direto. Uhum. E outros que fazem totalmente diferente. Pose to pose, pose to pose é mais personagem, assim, eu acho que ajuda muito, né? Enfim. Siga em frente, ação sobreposta, follow through and overlapping action. Que, como você pode ver no exemplo ali, o personagem, ele moveu a cabeça de uma forma meio rápida e a anteninha ali moveu em sequência, né? Acompanhando o movimento, mas você vê que tem um leve atraso, né? Então... Não só tem um leve atraso, como também tem um pós, né? Que na hora que ele para, ele vai um pouco pra frente também. Um pouco da inércia ali. É muito legal que tem muito a ver com a física, né? A gente tá a todo momento tentando imitar o que acontece realmente na natureza, né? Ainda de uma forma estilizada. Agora, esse personagem não é um humano real, mas olha como que fica natural. Na hora que ele vai pra frente, a bolinha, que tem uma física diferente do rosto dele, vai ter um atraso. Esse atraso aí é o overlapping, né? Uhum. E o exemplo do gatinho também é interessante porque o rabo dele acompanha o movimento, mas de uma forma totalmente diferente, né? Ele tem uma velocidade ali diferente. Se você notar no segundo gatinho ali, o rabo dele não mexe, estático, fica como muito se esquisito. o rabo estivesse rígido, assim. Aceleração e desaceleração, que esse é bem simples assim de entender, porque nada sai de... Por exemplo, esse carro, ele não sairia de 0 a 100 km instantaneamente, sabe? Todo ele precisa... ele tem, né? Desde o movimento de um braço, até um pulo, até um carro, tem uma aceleração e desaceleração. Ele precisa criar um movimento e velocidade até frear e perder o ritmo, né? Exatamente. Tem que passar ali dos 10 km, 20 km, sai acelerando até chegar no 100, e aí pode continuar constante e tal. E até quando vai parar tem que desacelerar um pouquinho também, né? Senão vai bater no muro. Pode parar no sólido, assim, fudeu. Tem um movimento em arco, que, por exemplo, o braço aí, todas as articulações praticamente do corpo, ele se movimenta em arco, né? E na natureza também. Então, a gente tem que imitar... É ideal imitar esses movimentos, né? Pra ter uma animação mais fluida, né? Mais dinâmica e mais real.
Então, tem muita gente que anima braço dessa segunda forma aí, entendeu? E é uma forma muito na hora errada. Que você olhar, assim, às vezes a pessoa não sabe mesmo desse princípio, e aí ela não sabe, às vezes, por que gente, tô animando esse personagem, mas ele tá tão rígido, ele não tá me suando real, assim. Aí você vai ver, são pequenas coisas, por exemplo, esse arco que faz com que o braço não fique tão legal, assim, né? Tão bonito. Mesma coisa do pêndulo ali, né? Que ele não faz o movimento reto ali. O reto tá parecendo até que é tridimensional, né? Se a gente for parar pra pensar que parece que ele tá mais à frente da própria linha. Ou que ele, se for bidimensional, que ele tá contraindo, como se a linha estivesse diminuindo, o que não faria sentido nenhum, né? Então, outro princípio muito importante, e esse, assim, tem que ter em mente toda hora mesmo. Assim, você não vai poder escolher, você tem que seguir ele, porque senão fica muito estranho. Ação secundária que é para dar mais interesse mesmo no que está sendo feito, na ação do... Por exemplo, aquele personagem ali, ele não tá só triste, sabe? E tipo, não, na verdade ele tá triste, mas para realçar que ele tá triste, o animador, ele adicionou ações secundárias, né? Que, moveu o pé meio rápido ali, a mão, depois ele juntou as mãos e botou no rosto, ele olhou pro lado, pro outro, então... Isso tudo favorece para passar o sentimento que ele tá passando. É aquilo que o Vini falou, né? De imitar o real. Assim, na natureza, nada tipo assim... Opa, pera aí, essa folha vai mexer, então agora as outras vão ficar paradas, sabe? Não, tudo acontece de forma independente. Então, por mais que uma pessoa esteja conversando, a mão dela às vezes tá aqui mexendo, o pé tá pra lá e pra cá, sabe? Às vezes ela tosse, enfim. E são movimentos secundários. O principal ali dele é ele tá agachado e triste. E só que enquanto ele tá se mexendo, tem um pé que se mexe, enfim, o nome já diz, né? Ações secundárias, movimentos secundários. São o que vão auxiliar ali no movimento principal. Tem o time, né? Que a gente traduziu para temporização, mas a gente acha estranho, né? Temporização é meio estranho. Então a gente fala muito o timing mesmo, que é a forma como você vai animar, né? E... Enfim, eu vou até ler nessa parte, porque... É um pouco aquilo de aceleração e desaceleração, só que mais bem fundamentada. Porque você tem ali a forma constante de frames, vamos supor que são vários frames, né? Aí se você não tem uma aceleração nem uma desaceleração, ele vai se manter retilíneo. Só que se você bota mais frames lá pro final e consequentemente mais quadros em sequência num tempo menor, ele vai desacelerar e também tem o ritmo de começar acelerando e finalizar, ele acelera e desacelera, né? Isso dá muita personalidade, assim, por exemplo, pra essa bolinha aí, sabe? Olha a comparação do primeiro com os outros dois de baixo, né? Como que os de baixo é como se tivesse muito mais interesse visual. Vamos supor que o primeiro fosse um personagem real, padrão, sem proporções, sem nenhuma técnica de design. E já os outros são personagens com proporções mais exageradas, com movimentos com cores mais bem trabalhadas, enfim... Como se fosse comparar uma animação e um personagem, né? Traz muito mais personalidade pro projeto. Beleza. E tem o exagero, que a gente gosta bastante, né, Ryan? Sim. Que a gente usa direto, que é pra passar também o sentimento que, no caso aí, o personagem tá tendo. Então, todos esses princípios são muito baseados em personagem, né, Ryan? Tipo... nesse primeiro caso aí, ele se assustou com uma coisa e rapidamente a gente já foi pra posição final ali, que ele tá até flutuando. Olha o quão exagerada essa animação, né? Então... Apesar de ser de personagem, olha como que isso acontece também na caixa embaixo, né? Olha como que a caixa ainda fica um tempinho em cima antes de cair dela. Então acho que não necessariamente é de personagem antes de cair em cima dele. É sobre a natureza mesmo. Sabe? Você vai fazer um tronco caindo, ao invés de ser ele caindo friamente, porque não fazer ele... vai cair muito mais forte. Isso traz muito mais impacto, assim, muito mais interesse, assim. Gente, olha como essa árvore caiu forte, sabe? Não foi uma quedinha... É uma forma também de usar os outros princípios para auxiliar no exagero, né? Aceleração é importante saber que numa animação você não vai pegar e... nessa aqui, deixa eu pensar, vou usar o princípio de exagero e valeu. Não, você vai usar tudo. São os princípios de uma animação. Então, tá ciente que elas existem e saber quando usar, sabe? E também não é usar tudo de uma vez, né? Você não vai conseguir usar todos os princípios de uma vez. Você vai... quero animar um carro andando. Você vai usar aceleração e desaceleração, mas... Quanto mais você treina, mais você não precisa necessariamente se preocupar com exagero, É. né? Então, depende muito do que a cena pede. Exatamente. E tem esses dois últimos que a gente vai falar, tem mais a ver com ilustração mesmo, que eu acho que a Rainha já até falou um pouco, que é o desenho volumétrico, que, enfim, você tem que dar uma forma ali,
uma ilustração que dê volume, né, pra fazer com que esse ele exista no personagem. plano, né? Ele não esteja andando num nada. A não ser que ele esteja voando, né? Mas mesmo se ele estiver voando, existe ali a física do céu, que ele vai ter a profundidade. Quando ele estiver mais perto da câmera, ele vai estar maior. Quando estiver... Quanto mais distante ele tá, ele vai ficar menor. Enfim, tem profundidade atmosférica, que num cenário, por exemplo, quanto mais distante tiver uma montanha, mais a cor dela vai se fundir à cor do céu. Enfim, é dar volume através de formas, assim mesmo. Isso tudo pra deixar ele mais real, né? Mais convencer mais o espectador de que aquilo é real. Exato. E tem um apelo também que tá muito ligado às formas, né, Ryan? Que a gente explora nos personagens que vão passar os sentimentos e a personalidade deles. Às vezes você quer fazer um personagem que ele corre muito rápido. Então, você não vai pegar e vai desenhar umas perninhas curtinhas nele, sabe? Se ele é um corredor muito veloz, assim, ele provavelmente vai ter as pernas compridas, sabe? Se ele é um pescador muito bom, assim, ele vai ter as mãos maiores, talvez mais calejadas ali, sabe? Enfim... pensar sempre nisso, assim, no apelo que você pode dar no personagem para reforçar as características que você quer passar nele. E é isso, esses foram os 12 princípios da animação. A gente deixou aqui algumas recomendações que tem a ver com esse tema. Eu vou começar ali pelo manual, o segundo manual de animação, que é do Richard Williams, que é é quase uma bíblia. Os dois aqui, tanto esse manual de animação quanto esse Disney Animation The Illusion of Life, são as bíblias da animação. A gente tá sempre tendo ela como referência, assim. Sim, o legal do manual é que ele é literalmente um manual, assim. É um livro inteiro mostrando, você vai animar assim, assim. Você quer fazer ele pulando? Você vai fazer assim, assim, assim. Já o outro, o Disney Animation, ele é um pouco mais conceitual, mais teórico assim. mesmo. Mas esse manual de animação, ele, pra quem anima personagem, é essencial, cara. Sim. Ele é muito bom. Ele é como se fosse um catálogo mesmo, assim. Eu que não animo tanto quanto o Vini, mas às vezes eu quero montar um personagem, eu preciso às vezes entender como ele se movimenta, e aí eu olho nesse manual de animação, olha que legal, antes de pular ele faz esse movimento. Então eu vou tentar reforçar isso em alguma pose, alguma coisa assim. São livros que estão sempre com a gente. Tem esse Animated Storytelling também, que é da Liz Blazer. Esse livro e o da Disney, eu encontrei só em inglês, eu não sei se tem a versão em português, mas eu achei muito legal ele. Ele fala sobre como é o processo todo de animação, assim. Essa Liz Blazer, ela trabalhou em grandes estúdios. Eu acho que ela trabalhou na Cartoon Network, se eu não me engano. E ela passa por todas as etapas, assim, muito bem. De produção mesmo, sabe? E um canal que eu acompanho muito, também um blog, é o Layer Lemonade. E eles têm canal do YouTube e tal. Eles sempre estão fazendo um podcast. São brasileiros. São brasileiros. E eles mandam muito bem, assim, eu gosto muito, acompanho. Eles falam, tipo assim, eles têm, por exemplo, um quadro chamado Manual do Freelancer, que, enfim, ajuda a galera que tá começando e tal. Então, muito bom, eu recomendo muito. Bom, a apresentação foi isso. A gente tem dúvida, alguma coisa? Como eu falei, a gente vai juntar todas essas informações em um drive, o link do drive. Então, vocês podem acessar lá para conseguir... Para quem quiser rever e tirar alguma dúvida, lembrar do que foi falado, mas também, claro, se quiser entrar em contato com a gente no Instagram, por e-mail, enfim, mandar portfólio, quiser conversar, a gente está aberto aí para falar sobre, né? Como eu falei, a gente é um estúdio aqui no estado que, até onde eu conheço, assim, hoje em dia é o único focado exclusivamente em animação e ilustração, então é muito do nosso interesse fomentar ainda mais essa cena, ter gente para trabalhar com a gente, e ensinar e ajudar, porque a gente precisa reforçar isso aqui, né? Porque muitos profissionais que começam a se dar bem nessa área aqui, que é uma área que está muito em alta, eles começam a ficar bons e acabam indo para São Paulo, acabam indo para fora, e aí o Estado acaba ficando carente nessa área. Então, quanto mais gente puder conversar com a gente, quanto mais gente quiser acompanhar e tirar dúvida, pra gente é ótimo, né? Pra gente vai cercando ainda mais. A própria Ana aqui, que é produtora do Capixanima, já tá com a gente há muitos anos, já fez muita coisa junto, porque é um grupo pequeno que fica ali constantemente se esforçando
para fomentar cada vez mais, e tá fomentando, viu? Assim, a gente já teve aqui o Sinave, que foi um seminário de ilustração e narrativas visuais, já teve 4 edições, deram super certo, agora tá tendo o Capixanima, sabe? Isso tá crescendo, tem demanda cada vez mais, tem a Arcane, que oferece cursos, que coisas que há 5 anos atrás não existiam, né? E hoje em dia a gente vê que, na medida que essas pessoas estão tentando, isso tá crescendo. Tem um fórum no WhatsApp de audiovisual e animação, né, Ana? Que tem até o link lá no Capixanima. Enfim, tá crescendo e a gente tá aí disposto também a ajudar quem quiser e tirar dúvidas, enfim. Pode contar com a gente. É isso. É isso, gente. Pode ser. O personagem, A ele... Ana, não sei tá. se capta o que ela falou. A Ana acabou de perguntar aqui pra gente um pouco da diferença entre animar um personagem e animar um cenário, assim. Bom, personagem, ele é complexo de se animar, né? Você tem que pensar em tudo isso que a gente falou. E... Enfim, também tem Olha as pra lá. técnicas. Oi. Não, tá. pra câmera. É porque eu sou tímido. Mas tem que pensar na... me perdi um pouco agora. Assim, eu trabalhei um pouco com animação também. Eu acho que existem diferentes até na hora de usar os princípios. Assim, um personagem, a animação é animação, né? Você vai precisar animar algo do começo, meio e fim. Só que são seres diferentes e, consequentemente, a física é diferente também. Se você vai animar um personagem, você precisa se preocupar com a forma que ele vai andar, como que ele vai se expressar, como que ele vai fazer os movimentos secundários. Já se você tiver que animar um cenário, você vai pensar em luz, você vai pensar em movimento dos elementos que estão em segundo plano, porque dificilmente o cenário vai ser o protagonista da cena. Então você não pode chegar a fazer uma árvore doidona em um rio pulando assim, um monte de peixe, um trem, porque você vai chamar muita atenção também. Por isso que é importante você ter ali também um roteiro bem estipulado para você saber qual é o foco da imagem. Então, de acordo com o que a imagem pede, por exemplo, depende, né? Eu falei que não vai animar a árvore assim, mas se a cena pedir uma pessoa triste vento, numa né? tempestade, então, não, e aí o cena... Enfim, tá sempre alinhado ali com a equipe para saber como animar. Mas as técnicas e os princípios são os mesmos. Igual eu falei, se você quer animar uma árvore se mexendo muito, você vai usar o exagero, você vai usar aceleração e desaceleração, sabe? Você vai usar o movimento secundário, você vai usar várias técnicas que você usaria num personagem, mas num cenário, assim. E é sempre pensar no roteiro mesmo. Isso que que a cena pede. Isso que você falou até me lembrou de algumas animações orientais, que às vezes o personagem tá andando no cenário e a única coisa que tem no cenário é um tracinho de um vento que passa, tem um frame rate bem baixo, assim, para não chamar muita atenção, para dar muito foco pro sentimento do personagem competir, ali. Né? Porque é aquilo, se a imagem tem muita coisa chamando sua atenção, acaba que nada chama atenção de fato, assim, né? Se você tem um layout muito poluído, não existe nada ali que sobressaia. A não ser que se faça o contrário, né? Se existe uma cena muito poluída e só uma região que não tá poluída, aquela região que não tá poluída, por causa do contraste, né, que é um dos princípios ali do design, ele vai chamar mais atenção, porque ele é a minoria, ele é o que está ocupando um papel mais relevante, né, porque ele é o que está em minoria, então ele chama mais atenção. Ele destoa dos outros. Uhum. Exatamente, depende do propósito da cena e do que pede o roteiro. Só pra gente melhorar um pouquinho. Na questão do curta-metragem, qual que é o ideal de quantidade de cenas? Então, esse é a Ana... Só vou repetir a Ana pergunta. perguntou em curta-metragens qual a quantidade ideal de cenário. Isso aí é outra coisa que depende, eu acho que parte primeiro do ritmo, né? Se você quer um curta-metragem de ação e você quer trazer uma cena nova para cada contexto, para cada ambiente, aí tem muitas dimensões e tal, precisa ter cortes rápidos, aí vão ser muito mais cenas. Mas se quer uma coisa mais serena, não tem limite. Tem animações que se passam em uma cena só, sabe? O que varia ali é como que o animador vai fazer com que consiga ficar esse tempo todo com um personagem cativante, o roteiro também tem que ser interessante, sabe? Se dá muito tranquilamente pra fazer uma animação em um cara num banheiro, sabe? Tipo, e é uma cena só. Entendeu? E dá pra você fazer 20 minutos de um personagem tentando sair do banheiro, sabe? Tá trancado lá. Pensando no monólogo de teatro também. É. O teatro, né? Ela comparou com o monólogo de teatro. O teatro é um bom exemplo, né? Uma hora ali de apresentação com a mesma cena. E o que muda é até um dos princípios de animação, né? Que a
a encenação, né? Staging, O staging, encenação. que, tipo, é como que ele gesticula, como que as pausas... A pausa é um elemento muito importante também, que é a hora do respiro, a hora que o telespectador analisa e entende o que acabou de acontecer, sabe? E ele... Enfim, basicamente as cenas variam de acordo com o ritmo que quer dar pro vídeo, sabe? É isso, assim. Mais dúvidas? Beleza. Show. Não, mas tá ótimo, assim, igual eu falei, se tiverem outras dúvidas e quiserem falar no Instagram, no nosso e-mail, é só entrar em contato. Uhum. Temos mais uma pergunta. Pegando a referência de Nina, né, quando a gente estava trabalhando, a gente pediu muito cenário, tinha muito personagem, né? Uhum. E aí eu queria falar dessa questão do desafio e esse problema também, de você fazer um curta-metragem, ter uma equipe reduzida, tempo reduzido e tanto personagem, tanto cenário para ser trabalhado, né? Qual que é a balança ideal aí, o peso da balança, o equilíbrio de uma produção de um curta, com um edital de curto orçamento também, orçamento reduzido, a gente pode falar isso pensando no cenário Espírito Santo, Uhum. o edital de curta dessa aqui. A Ana perguntou, a gente fez um projeto uns 3 anos atrás, da Nina, e ele era um projeto de aproximadamente 12 minutos, né, o vídeo, e que tinham muitos cenários e muitas animações. E ela perguntou como que a gente aplica isso num contexto de orçamento baixo e... Muitos cenários e personagens. E como que a gente viabiliza, assim, uma animação com muitos personagens e muitos cenários e pouca verba. Eu acho que a questão que a gente tem que ficar mais atento, assim, que falar que é muitos cenários ou muitos personagens é um pouco abstrato, assim, porque pessoalmente, eu acho que o curta da Nina não teve muitos cenários, entendeu? O problema é que a gente teve pouco tempo. Então, eu acho que é uma proporção, é uma relação entre tempo de produção e quantidade de cena. Por exemplo, se a gente tivesse tido 1 ano para fazer as cenas, seriam poucos cenários, entendeu? Daria ali 2 por mês, 3 por mês, tranquilo. Mas se você tem 3 meses para produzir todos esses cenários, aí já são 5 cenários por semana, entendeu? 1 por dia útil. Então, eu acho que a relação é mais essa, assim. Se você tem um projeto com baixo orçamento, uma equipe reduzida, você vai precisar de mais tempo. Agora, se você tem mais orçamento e uma equipe... Maior? Não, é uma equipe pequena, se você tem mais orçamento, contrata mais gente. Sim. Entendeu? É brincar com essas relações. No caso da Nina, realmente, a gente tinha pouco tempo, aí, consequentemente, tinha muito cenário. Mas... 33 cenários, tá vendo? Pra 12 segundos. Mas, por exemplo, eu já participei de um curta que eram 100 e poucos cenários. O do Caissara, do último Caissara. Eram 100 e poucos cenários, todos diferentes do outro, feitos manualmente. Só que a gente fez em 1 ano e meio. Aí deu pra fazer, a gente dividia ali 5 semanas. 5 semanas não, a gente fazia uns 3 semanas, e eram 2 pessoas só pra fazer cenário. Então, dividiu 50 cada um pra fazer num ano, tranquilo, entendeu? Aí essa relação, assim, por isso que eu até citei que depende mais da questão tempo, verba e equipe. Aí isso, uma coisa compensa a outra. Então, a gente vai chamar a Carol aqui para fazer o encerramento. Queria agradecer o pessoal do Capricha Anima. Muito obrigado aí pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. E tamo aí, ó, Comboio Arte. Só seguir lá no Instagram, tá? Que a gente vai estar lá para falar com vocês. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, meninos. Sensacional o conteúdo que vocês acabaram de trazer pra gente. Muito obrigada. Galera, vale lembrar que todo esse conteúdo tá gravado, vai estar disponível no nosso YouTube. Não deixe de acessar, não deixe de seguir a gente lá e nas redes sociais também. Agora a gente vai ter um intervalo de 10 minutos e a gente volta em breve com a última atividade do dia, tá? Que vai ser uma mesa de debate. Vamos retornar às 4 horas. Vamos retornar às 4 horas, então. E a mesa de debate que a gente vai ter às 4 vai ser Seu Filme é para quem? Entendendo a linguagem e o mercado do seu público-alvo. Então, voltamos às 4 horas.